Nós vamos meditar nessa noite sobre o seguinte tema: discernindo os tempos para viver uma vida em triunfo. E Paulo pode nos ajudar em dias tão confusos, tão complicados como esse que nós estamos vivendo, através do 5º capítulo da sua carta à igreja em Éfeso, a partir do verso 15 até o verso 18. Diz assim as Escrituras: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Podemos ler juntos o verso 16? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Mais uma vez, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo está dizendo a mim e a você que nós devemos viver remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora, vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e suplicar pela iluminação do Espírito Santo, a fim de que nós possamos juntos discernir essa palavra de maneira prática à vida de cada um de nós, à particularidade, pessoalidade de cada um de nós. Feche seus olhos, curva sua cabeça, ore nessa hora pedindo discernimento, pedindo luz para o seu coração, pedindo uma graça especial do Espírito Santo que nos envolva e que faça essa palavra queimar na vida de cada um de nós e que ela seja instrutiva, que ela seja educativa, que ela seja iluminadora para a nossa vida, no nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo, porque podemos estar juntos mais uma vez nesse dia para te adorar, para te cultuar e para ouvir a Tua palavra. Nós oramos rogando nessa hora que toda essa ambiência seja tomada pelo Senhor, de tal maneira que não haja espaço aqui, Senhor, para fala e para interpretação que esteja dissonante à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que haja fogo do Teu Espírito entre nós, queimando tudo que é escória, e a presença dos Teus anjos garantindo uma ambiência propícia à proclamação e à internalização da Tua palavra, e que ela fortifique a nossa vida espiritual, e que ela nos encoraje a viver de maneira mais destemida, focada, segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Irmãos queridos, quando o pastor Theo me contatou e me deu o privilégio de compartilhar hoje à noite a palavra com os irmãos, eu acho que em questão de 1 hora deu para discernir com uma certa paz no coração sobre aquilo que deveríamos falar nessa noite. E ficou no meu coração, olhando para o lado de fora, olhando para as inclinações e tendências do nosso tempo, esse tema: a necessidade de nós discernirmos o tempo e a época na qual nós estamos vivendo, para que nós possamos viver com mais sabedoria, para que a gente dê conta dos leões que precisamos matar a cada dia e vivermos assim de maneira mais sábia e mais triunfante. E triunfante, não entenda aqui alguma coisa que esteja próxima de um viver triunfalista. Você pode viver de maneira triunfante, com lágrimas nos olhos, com dificuldade no dia a dia, mas vivendo debaixo da graça e do Espírito que vai patrocinando cada dia da nossa vida. Não dá para ser diferente, não dá para esperar outra coisa senão esse fortalecimento do nosso Deus.
Os tempos e as épocas sempre desafiaram e confrontaram a palavra. E, de alguma maneira, confrontaram igualmente a vida dos discípulos, que são a igreja do Senhor. E eu e você, nessa noite, não podemos esperar que venhamos a viver alguma coisa diferente dessa realidade. Paulo diz aqui aos Efésios, de maneira direta, tenaz, que os dias são maus. Dos surtos epidêmicos às ridicularizações da fé, que muitas vezes se dão pelo universo político e religioso, das distorções do reino de Deus pelos festejos populares da nossa cidade, as confusões pessoais e familiares que eu e você passamos sem saber discernir muito bem em que crer, e entre o que é certo e o que é errado, está certamente cada um de nós. Nascem situações que nos são novas, que são sinuosas, situações que vão, de alguma maneira, gerando questões relativas dentro de casa, questões que preocupam a mim e a você, e, de certa forma, a criança hoje já é colocada diante de desafios dessa natureza, que são impostos diante dela na sala de aula, na brincadeira com os amigos. Você, de alguma maneira jovem, também vai ter que lidar com esse tipo de situação, vendo absolutos sendo relativizados. O pai e a mãe, o marido e a mulher, essas são questões próprias do nosso tempo. E isso para não dizer das diferenças de cunho ético doutrinárias que vão varrendo a liderança das igrejas da nossa cidade. Quando a gente olha para o contexto desse texto, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo de maneira pastoral. A segunda metade da carta de Paulo aos Efésios é escrita de maneira prática e pastoral. É Paulo querendo cuidar do coração e das questões que se impuseram sobre a vida daquela igreja, não diferentemente das que se impõem sobre a minha vida e a sua vida nos dias de hoje. Então, por exemplo, ele está escrevendo no capítulo 5, versos 3 e 4, combatendo as impurezas com as quais a igreja de Éfeso precisava estar lidando. E não somente com as impurezas daquela época, mas também com as cobiças e com as inconveniências, o tempo inteiro solapando a vida da igreja, a consciência da igreja, a doutrina da igreja, o evangelho com o qual a igreja foi fundada. No verso de número 6, ele fala dos que são enganados por palavras vãs. São essas pessoas frágeis de mente e consciência que são facilmente solapadas pelas conversações sorrateiras. E lá pelas tantas você olha para o seu menino, ou você olha para o seu pai e para a sua mãe e já não os reconhece mais. É Paulo falando no verso de número 7 desse mesmo capítulo sobre a cumplicidade com as obras das trevas que aquela igreja estava tendo. Paulo, então, irmãos, ele culmina a sua reflexão sobre os tempos e as épocas no verso 16, dizendo: os dias que vocês estão vivendo são maus, são contrários aos absolutos e às virtudes da palavra de Deus. E de alguma maneira ele está querendo equipar a sua igreja a fim de que possa viver num tempo como esse. A época então
para coexistirmos no tempo que se chama hoje, nunca foi tão difícil. Nunca foi tão difícil coexistir no ambiente político e religioso que está e que impera sobre nós. Criar filhos nesse tempo nunca foi tão trabalhoso e tão desafiador para o coração dos pais. Filhos que guardem a palavra e a fé também é um grande desafio nos dias de hoje, quando entram na faculdade e vivem num ambiente densamente secular. Precisam de muita fidelidade, de conhecimento da palavra e de pais que são sábios e que sabem trabalhar as nuances das suas famílias e a inclinação dos seus filhos no decorrer do tempo com muita sabedoria. Diante disso, Paulo, então, pastoreando o coração da igreja em Éfeso, diz o seguinte, no verso de número 15: vede prudentemente como andais, não como necios. Paulo está exortando pastoralmente o coração daquela igreja, dizendo que eles não poderiam caminhar naquela época e naquele tempo, assim como nós também não podemos caminhar nessa época e no nosso tempo como nécios. Isto é, não podemos viver como tolos, como pessoas descabidas, desapercebidas das inclinações do nosso tempo. Não podemos ser bobos diante das realidades com as quais nós lidamos todos os dias. E aí ele vai dizer que, ao invés de uma postura nécia, nós precisamos viver como sábios, pessoas que leem, discernem o tempo e as nuances da sua vida, as sendas pelas quais passam a sua família. Irmãos, eu fiquei pensando se nós não estamos precisando desesperadamente dessa lucidez e dessa consciência sobre o curso da nossa casa, sobre a fé dos nossos filhos, sobre quais são as nossas prioridades, tendo em vista as inclinações do nosso tempo e da nossa época. Será que aquela exortação de Paulo à igreja de Éfeso, ela não é importante, sine qua non, para a minha vida e para a sua vida nesse tempo e nessa época? Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. E a pergunta que eu gostaria de responder nessa noite é: como discernir os tempos para uma vida sábia e triunfante nesses dias? E parece que Paulo, ele dá 3 lições, ele ensina 3 lições que nos são muito úteis se você está percebendo a dificuldade de lidar com a sua fé, com a sua crença, com os seus valores lá no seu trabalho. Se você enfrenta uma dificuldade jamais vivida para poder criar os seus filhos na fé e no conhecimento do nosso Deus, e se mesmo a sua fé não tem sido solapada pelo grande relativismo que tem assolado a nossa cidade e, por que não dizer, muitos irmãos e irmãs das nossas igrejas. Bom, Paulo então vai falar sobre 3 lições imprescindíveis para esse tempo e para essa época. Diz ele que pessoas sábias e que triunfam em tempos difíceis, em primeiro lugar, precisam aproveitar o tempo que possuem. Pessoas sábias e que, de alguma maneira, vivem de maneira triunfante na época e no nosso tempo, elas aproveitam bem o tempo que possuem. E ele diz isso à igreja de Éfeso no verso de número 16, quando ele diz assim: vocês devem viver remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, Paulo está usando um verbo grego chamado exagaroso, que é traduzido pelo verbo remir, ou pela palavra
remindo, que dá a ideia de que você deve aproveitar o máximo do tempo que Deus lhe dá. Que você não deve deixar ele passar sem que você dele tire proveito para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua relação paterno-filial e quem sabe até profissional. Paulo está instando com a igreja em Éfeso, nesses dias maus, rogando que ela seja inteligente e sábia para aproveitar da melhor forma possível o seu tempo. Ou seja, não dá para viver dizendo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa é uma grande ignorância, porque a vida pode conduzi-lo para lugar escorregadio. A vida pode fazer com que você desperdice algo tão precioso quanto o tempo que Deus lhe tem dado para viver. Ou seja, não dá para viver de qualquer maneira com aquilo que é caro e importante para a sua vida e vai, de alguma maneira, definir o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Nada é mais importante para você do que a sua fé e a sua família. Se você é pai e mãe, o seu primeiro ministério é com o seu filho. Portanto, é importantíssimo que você tire proveito do tempo, a fim de que ele não seja algo desperdiçado, sendo tão caro da parte de Deus para a sua vida. E é claro que Paulo está pensando em primeiro lugar aqui na vida cristã e piedosa que aquela igreja deveria cultivar. É por isso que as Escrituras dizem que nós devemos cuidar de nós mesmos e da doutrina, a fim de que nós não nos percamos no caminho. Veja que não é necessário apenas você começar bem, mas você terminar bem. E o que a gente percebe nos dias de hoje é que a gente começa bem, de maneira apaixonada, mas no decorrer da travessia cristã, nós vamos nos perdendo. Tivemos aqui no culto de sexta-feira, entre a Beta e a Wave, um adolescente cheio do Espírito Santo, tomado pela graça de Deus, cheio de uma convicção que agora deve viver para o louvor da sua glória, de maneira evangelística, rogando a Deus sabedoria, conversando comigo se deveria testemunhar ou não. A pergunta é, como esse adolescente estará daqui a 5 anos? Quem será você quando adentrar a melhor idade? Enfim, se Paulo tivesse hoje à noite aqui no púlpito da Igreja Betânia, ele estaria perguntando como que você está administrando o seu tempo com as Escrituras, com bons livros, o seu momento devocional com Deus dentro do seu quarto secreto, os seus relacionamentos com as pessoas. Como que você seleciona as músicas que você ouve? Como que você lida com a fé lá no seu trabalho, com o seu estudo? Como é que você tem coexistido com as pessoas? Paulo, então, está perguntando o tempo inteiro como que aquela igreja está usando o tempo que Deus lhe deu. Será, irmãos queridos, nesse tempo que a gente está vivendo, se dá para equilibrar mais o tempo entre o Instagram e as outras áreas importantíssimas que perfazem aquilo que você é? Será que dá para entender que você tem espaços e dimensões que precisam dividir o tempo, além do qual você emprega para olhar as tendências aparentes da vida dos outros? Será que dá para discernir que daqui a pouco você vai precisar decidir sobre a sua carreira? Sobre se você vai permanecer na cidade ou se você deve se mudar para um outro país? Será que você pode entender que a sua família está num constante movimento e você precisa de constante sabedoria para saber pastoreá-la e aconselhá-la no caminho que ela deve seguir?
O que é que hoje é importante para você? Aonde você tem investido tempo, dinheiro e os seus recursos? Stott, então, vai dizer que nenhum de nós pode esticar o tempo. Cada um de nós tem os mesmos 60 segundos, as mesmas 24 horas, os mesmos 365 dias do ano. A questão é como é que nós estamos lidando com o tempo que Deus nos deu. Mas completa ele. Você não pode esticar o tempo, mas você pode aproveitá-lo de uma forma melhor. Jonathan Edwards, famoso teólogo protestante do século XVIII, ele disse: está resolvido. Nunca perder um momento de tempo, mas sim tirar proveito dele da melhor maneira que eu puder. Muitas vezes a gente olha para nós, percebe os nossos cabelos brancos, olha para o tempo e se lamenta por aquilo que deixou de fazer. Mas, de certa forma, isso não vai nos ajudar em absolutamente nada. A questão que se impõe hoje à noite aqui é como que você vai usar o tempo que você tem hoje, que Deus vai te dar amanhã. Como que você vai administrar essa riqueza para si mesmo, para a sua família, para o seu filho, para o seu trabalho, para você ser um cidadão melhor, um crente melhor, para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para você ter o brilho do Senhor no seu rosto, para você ser uma pessoa que impacte o seu ambiente profissional, que faça diferença. Isso não acontece de maneira relapsa e de qualquer jeito. Você precisa olhar para o tempo e pela maneira como você o tem administrado. Pessoas sábias e que triunfam em tempos difíceis aproveitam o tempo que possuem. Vocês estão lembrados do sermão do pastor Tel no final do ano? Eu decido. Será que lembramos do que decidimos? Será que foi uma decisão pueril que se dissipou no tempo? Em primeiro lugar, para viver de maneira sábia e triunfante, você precisa administrar melhor o seu tempo. Prossegue Paulo dizendo que para você viver de uma maneira sábia e triunfante, você precisa compreender a vontade do Senhor, e isso está aí no verso de número 17, quando ele diz: por esta razão não vos torneis insensatos. Por qual razão? Pela razão de estarmos vivendo num tempo profundamente ambíguo e contraditório, alheio à fé que você professa e quer viver. Por essa razão, diz o apóstolo Paulo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Porque isso, de certa forma, vai pautar a sua vida, os seus esforços, vai, de alguma maneira, orientar a forma como você deve empregar melhor o seu tempo. Paulo está dizendo, então, que o insensato e o tolo são aqueles que levam a vida sem procurar descobrir e entender o que Deus propõe para as suas vidas. Se Ele é o Criador do universo, das galáxias, da minha vida e da sua, se Ele de alguma maneira propiciou a constituição familiar que eu e você temos, não deveríamos nós gastar tempo para discernir a sua vontade, a fim de não darmos murro em ponta de faca? O próprio Senhor, enquanto se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, sendo filho do Pai, parou diante do seu Deus, dizendo: não faça a minha vontade, mas a tua. E pensando sobre essa vontade soberana, essa vontade divina, nós podemos dividi-la em duas vontades. Uma é a vontade geral, e a outra é a vontade específica e mais particular de Deus para a sua vida.
Como que você está entre a vontade geral e a vontade específica de Deus para a sua vida nesse tempo tão complicado, aonde a gente não pode gastar tempo, mas usufruir do tempo. Paulo vai dizer então que há uma vontade geral, as Escrituras como um todo, e nós poderíamos dizer que a vontade geral de Deus para a sua vida é que você seja cada vez mais parecido com o seu Senhor, parecido com a pessoa de Jesus, que você seja a sua imagem e a sua semelhança naquilo que você é e naquilo que você faz. Esse deve ser o grande alvo do cristão, viver para o louvor da sua glória e se parecer cada vez mais naquilo que diz respeito às nossas ações e reações com o nosso Senhor. É um modelo a ser alcançado, a ser vivido. E essa vontade geral, ela está explícita nas Escrituras. Quando você lê, por exemplo, o Sermão do Monte, você sabe como que você deve ser com o próximo. Você sabe como que você deve tratar o inimigo lá no seu trabalho, aquele cara que faz manobra contra a sua vida. Você vai descobrir como que você deve administrar os prejuízos que tem ao coexistir com a pessoa com quem você se relaciona. Quando você lê o Sermão da Montanha, você vai descobrir a postura que você deve ter diante das coisas e dos fatos. Quando você lê os profetas, quando você lê os salmos, quando você lê o Evangelho, você vai descobrir a vontade geral de Deus para a sua vida. Porém, existe aquela vontade que é mais específica e que é mais particularizada, que você deve discernir para poder aplicar na sua vida. E essa vontade mais particular, mais específica, diz respeito sobre, quem sabe, o país que você deve morar, num tempo de tanta volatilidade que a gente está vivendo. Diz respeito ao trabalho que você deve entrar, à faculdade que você deve fazer, se você namora, se você casa, se você não casa, as decisões que são específicas, que têm a ver com o DNA, que têm a ver com a sua constituição, com a sua personalidade, com quem você é. E diante de questões tão sérias, sabe por quê? Porque daqui a pouco você vai sair da barra da saia da sua mãe. Daqui a pouco você não vai ter mais o guarda-chuva financeiro do seu pai. Daqui a pouco, quem sabe, você não vai estar mais convivendo com o seu cônjuge. Quem sabe o seu emprego amanhã. Então você precisa o tempo inteiro se orientar de acordo com a vontade geral e específica do Pai para a sua vida. E essa vontade mais específica, ela precisa que você tome consciência de um combo cristão, de uma tríade com a qual você vai lidar o tempo inteiro para poder aferir e descobrir qual decisão que você deve tomar. Temos aqui hoje senhores, senhoras, pais, mães, adolescentes e jovens que precisam descobrir a vontade específica de Deus para as suas vidas. E a primeira parte desse trio é a palavra de Deus. Lógico que ela revela a vontade geral, mas através da sua palavra você pode ter uma direção específica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso de número 105. Mas também a oração. Você precisa coadunar a palavra com o refúgio secreto da sua alma para ter um tempo diante de Deus em oração. Essa noite eu perdi o sono e lá pelas tantas pensei assim, vou botar aqui. Minha mulher, no início da madrugada, estava vendo um filme com a minha filha na sala. E eu pensei assim, vou botar os gols do Flamengo aqui para eu ver no YouTube. E aí botei lá no YouTube. E aí quando apareceu os 4-1 do Flamengo, em cima do Boa Vista, eu me dei conta que ao lado
do ícone do Flamengo estava o culto da IBAB de São Paulo, pastoreada pelo pastor Ed René Kivitz. E aí estava lá, 4 tipos de oração. Aí eu pensei assim, vou ouvir esse sermão. Aí botei lá, 37 minutos de sermão, e ouvi o sermão. E ele estava falando exatamente isso, que ele estava precisando tomar uma decisão na vida dele, e ele se pegou fazendo numa só 4 tipos de oração. E o primeiro item dessa oração foi sobre o discernimento. Ele estava orando, refugiado, no canto da igreja, depois de receber uma notícia, pedindo que Deus lhe desse discernimento. Depois, ele falou que entrou no hemisfério da submissão. Ele começou a fazer uma oração de submissão da sua alma à vontade de Deus. E depois ele percebeu que entrou no hemisfério da súplica, e ele diz que esse hemisfério é perigoso, porque muitas vezes Deus dá aquilo que a gente pede. Dito pela teologia protestante como vontade permissiva de Deus. Não era exatamente o ideal dele para a sua vida, mas de tanto insistência, ele concede. É um espaço que existe entre a sua vontade e a vontade de Deus no quarto secreto da oração. É Abraão suplicando para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. Se houvesse 50 justos, e ele vai trabalhando dentro de um certo espaço de negociação com Deus para 40 justos, para 30 justos, até chegarem 10 justos. E Deus faz isso comigo e com você. E então, da súplica, ele se percebeu finalizando a oração com um tempo de uma oração por transformação, aonde ele, como o Senhor Jesus, disse para o seu Deus, que não faça a minha, mas a tua vontade. E uma maneira de você descobrir a vontade específica de Deus é você se refugiar na palavra, mas se refugiar também num tempo de oração, onde você pode passar por essas fases e aferir a vontade de Deus para a sua vida. E um terceiro item desse combo que você deve ter para discernir a vontade específica de Deus, além da palavra e da oração, é o conselho de uma pessoa madura. Porque na multidão de conselhos há uma sabedoria divina para você. E nesse sentido, eu queria exortar os jovens e os adolescentes que deem crédito aos seus pais, porque já viveram mais tempo do que vocês. Nós precisamos dar crédito àqueles que nos amam e nos querem bem. Então, muitas vezes, mesmo querendo fazer uma coisa ou deixando de fazer outra, ouça aquilo que o seu pai e a sua mãe está dizendo. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo conclui: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, pessoas sábias e que triunfam em tempos difíceis compreendem a vontade do Senhor através da palavra, da oração e de conselhos sábios. Em último lugar, o terceiro conselho que Paulo nos dá para uma vida que triunfa é você se encher do Espírito Santo, e ele deixa claro isso no versículo 18 do capítulo 5 da carta aos Efésios, quando ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, não há tempo a perder. E aqui Paulo trabalha com 2 mandamentos em um só versículo. O primeiro mandamento é um mandamento negativo. Paulo está dizendo: não vos embriagueis com vinho. Em outras palavras, você não deve optar por uma vida de excessos, seja em que direção for.
E quando Paulo fala isso, não está falando sem que houvesse um fundamento para ele falar. Havia culturalmente na cidade de Éfeso a adoração ao deus Baco / Dionísio, que de alguma maneira, através da crença daquela comunidade, era estimulado pelas danças e pela embriaguez, no sentido do deus Baco infundir o espírito dele através da dança e da embriaguez. E de alguma maneira, aquela situação cultural da cidade estava visitando, pervertendo a vida da igreja. E a questão hoje é, será que as questões culturais do lado de fora não têm de alguma maneira relativizado princípios e absolutos que antes eram vitais e observados pela sua vida? O Dr. Martyn Lloyd-Jones, comentando esse texto, vai dizer que, farmacologicamente falando, o vinho é classificado como um elemento depressivo, alguma coisa que vai gerar descontrole, falta de lucidez e vai lhe transformar num animal. E você então deve prestar atenção das coisas que são excessivas na sua vida, que vão de alguma maneira te descentralizando, te tirando do centro, te tirando do equilíbrio, te tirando do bom senso, de uma vida apaziguada consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Por outro lado, ele entra na segunda metade do mandamento, dizendo: enchei-vos do Espírito. E Paulo está dizendo: encham-se de uma pessoa que é santa e espiritual, por isso pode lhes habitar. Encham-se dela, e ela vai capacitá-los, vai energizá-los, vai dar a vocês mais lucidez, direção, firmeza, e em vez de animalizá-los, vai humanizá-los. Quanto mais cheios de Deus, mais humanos e parecidos com o seu Filho. Enchei-vos, portanto, é um verbo que está no presente, no imperativo, é um mandamento de Deus para mim e para você, para a sua igreja, nesse tempo, nessa época que nós estamos vivendo. Separe tempo para você se encher de Deus, separe tempo para você santificar a sua vida, separe tempo para você se perpassar, se deixar ler pela palavra que você tem lido. Paulo fala que esse mandamento, enchei-vos, ele é colocado no plural, porque ele não diz respeito apenas a uma elite da igreja, ao presbiterato, ao diaconato, ao pastorado da igreja. Muito pelo contrário, Paulo está dando um mandamento que insere todos os membros da igreja, todos deveriam ser cheios do Espírito Santo. E ele termina dizendo que esse mandamento, enchei-vos do Espírito Santo, está na voz passiva. Portanto, a melhor redação seria: sede enchidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, adotem uma postura que não entristeça o Espírito, mas muito pelo contrário, que venha fazer com que vocês fiquem cheios. E a sua exortação conclui dizendo como que você se enche do Espírito Santo. E ele vai dizer: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É dessa maneira que a gente pode discernir os tempos e viver em triunfo e vitória, aproveitando melhor o tempo, compreendendo a vontade de Deus específica e geral para a sua vida e se enchendo do seu Espírito Santo. Amanhã é segunda-feira, irmãos. Amanhã a gente pode começar a praticar essa verdade. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, diante das decisões que você deve tomar.